Vercelino João de Oliveira é autor de livros infantis. Em sua última obra, A Escola e as Corujas, o autor traz uma fábula sobre preservação ambiental. Graduado em teologia, Vercelino é um verdadeiro incentivador da leitura. Ele desenvolve trabalho pedagógico em escolas capixabas para aproximar o público infantil dos livros e incentivar o gosto pela literatura. Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Arles para falar sobre literatura. E hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho do escritor Vercelino João de Oliveira. Seu Vercelino, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. Seu Vercelino, a nossa mesinha aqui do programa Um Dedo de Prosa está bem colorida, né, com seus livros. O senhor tem 3 livros publicados, livros para o público infantil. Eu queria começar com o livro mais atual do senhor, né, lançado recentemente, que se chama A Escola e as Corujas. Esse livro fala sobre o quê? Conta um pouco para a gente desse trabalho. Esse livro ele fala sobre o comportamento, né, das pessoas e o comportamento dos animais. É um livro de ficção, contado em forma de fábula, mas ele é baseado em histórias reais, né? É um foco de uma história que aconteceu numa escola pública do município de Vila Velha, e a gente teve que trabalhar isso aí, criar toda uma cidade, criar todo um enredo para poder mostrar esse trabalho. E aí a gente coloca a escola como um palco de discussão, né? E ao mesmo tempo um fórum de soluções, porque o trabalho que foi desenvolvido nesse evento, o livro coloca a escola atraindo a comunidade para dentro da escola, né? As famílias, e a conscientização das crianças que eles estavam promovendo bagunça, destruindo a vida dos animais, que é uma história que eles assassinam um casal de coruja na escola, e a gente teve que criar aí uma fábula para sair com essa história. É uma história muito bonita, que ela trabalha todo o meio ambiente. É um livro que fala assim sobre diversos caminhos que a escola pode desenvolver. Eu diria que é um livro onde oferece projetos, se falar sobre a questão do lixo, sobre a contaminação das águas, sobre a expulsão dos animais do seu habitat natural, sobre a questão da ocupação desordenada, do desmatamento, enfim, tudo. E no final ele oferece uma condição de umas perguntas interessantes para as crianças sobre se na comunidade dele ou perto dele existe algum rios que estão sofrendo agressões, né? E nós sabemos que os rios que existem na cidade hoje nós chamamos de valões, estão todos muito agredidos. É um livro que fala muito um pouco da educação ambiental, né? Do cuidado que as crianças precisam ter com a própria natureza. E não só esse, mas outros livros do senhor também falam de questão ambiental e também falam de outros valores, né? Esse livro, O Menino que Tomava Banho com Xixi de Vaca, ele fala um pouco, né? O senhor me contou dos bastidores, da questão do respeito, do bullying, né? Que hoje em dia a gente tem muito essa questão dentro das escolas. O senhor tenta sempre trazer esses temas para discutir com as crianças? Como escritor, assim, o senhor acha que é importante mobilizar esses temas com as crianças, levar elas a refletir sobre esses temas? Claro, eu acho a importância muito grande, porque os valores vêm se perdendo ao longo do tempo, né? E a história do menino que tomava banho com xixi de vaca, ela é muito interessante, porque ela fala do bullying na escola, mas mais uma vez também mostra a escola em parceria com a comunidade, com a família, para livrar aquela criança de um grande mal que estava acontecendo e se estabelecendo naquela comunidade. É um livro maravilhoso. Mas além disso, esse livro também fala do preconceito de um grupo de nordestinos ao chegarem em torno dos anos 50, 60, no interior do estado. Eles sofreram preconceito, né? Com os fazendeiros que tinha lá na época, teciam comentários horríveis. E aquela comunidade se mobilizou, né? E acabaram tendo sucesso através da união, da parceria, do trabalho, onde um ajudava o outro. E para a escola, a gente mostra isso
na questão, por exemplo, do bullying, que é lá na frente onde acontece, o menino tomava banho de xixi de vaca, tem uma razão, né? Ele pega uma contaminação de uma lama, por causa de uma brincadeira, e aí ele sofria muito bullying, porque ele ficou muito perebento, muito estranho. Deixa eu ver se eu acho aqui o desenho dele. E aí os meninos chamavam ele de bruxo, Aqui, ó. de muitos nomes. Como ele ficava assim todo melecado, né, com estrume de vaca, né? Isso aí foi através de uma alergia e de uma bactéria que ele pegou. E para curar isso aí, ele recebe uma receita através de um sonho que ele entende como uma mensagem divina. E é por causa disso que ele toma banho com xixi de vaca e ele acaba se curando, né? É uma história muito legal, vale a pena desenvolver. Aliás, o que tem de escolas particulares, escolas públicas, desenvolvendo projetos com esses livros. Já, inclusive, a Escola Corujas começou essa semana, já tem várias solicitações, né? Eu ia justamente falar sobre isso, que o senhor, né, sempre fala das escolas e do que é possível trabalhar com os alunos a partir dos livros. E o senhor faz um trabalho, né, nas escolas, conversando com as crianças, apresentando os livros e tudo. Conta um pouco pra gente como é que é esse trabalho. É assim, na cabeça das crianças, o escritor, ou ele já morreu ou está muito longe. Porque se a maioria da literatura contada, principalmente para a parte mais infantil, embora esse livro aqui é infanto-juvenil, mas são muitas histórias dos clássicos, que é muito legal, tal, mas as crianças têm falta de ter na escola a presença de um escritor. E eu não sei, existe uma dificuldade muito grande para estar levando os escritores na escola. Eu resolvi fazer do meu jeito. Comecei a publicar meus livros, sem apoio, sem nada, mas fui na escola. E aí a primeira escola que eu fui, não sei se eu devo falar o nome de escola aqui. Pode falar, não tem problema. Eu estive ali no Cubi de Cima. E o senhor vai tanto em escolas públicas como particulares, Vou, né? eu tenho muitas escolas que adotaram meu livro, escolas particulares que estão fazendo agora mesmo. O Darwin lá de Vila Velha está fazendo um trabalho com esse livro. O Menino que Tomava Banho com Xixi de Vaca, eu brevemente estarei lá fazendo uma palestra. Essa semana eu fiz uma palestra para as crianças da escola pública Antônio Lorizuli, que fica ali na Vila Garrido. Eu tenho feitos em muitas escolas, mas a primeira escola que eu fiz um trabalho, que tipo assim, aquela que abriu espaço, que me deu grande motivação, é uma escola pequenininha, ali no Cubi de Cima, chamada Tancredo Neves. Lá tem a diretora lá, Ana Alice, ele conversou com as pedagogas e leram o meu livro e adoraram. Vamos fazer um trabalho, vamos. E depois eu fui para lá. E aí aconteceu uma história muito legal ali, que acho que vale a pena dizer. Quando eu terminei, que eu perguntei assim, quem quer ser médico? Que eu conduzo a minha conversa sobre a importância da leitura, falando que no futuro eles que serão médicos, professores, políticos, jornalistas, todos esses... E por que não escritores, né? Porque escritores. Aí uma menininha de 8 anos mais ou menos levantou o dedo assim, disse, ô menino Ninho, quando eu crescer eu quero ser escritora igual você, porque você é o escritor mais legal que eu conheço. Aí eu brinquei com ela, falei com os professores, tá vendo, eu sou importante para ela. E aí eu perguntei para ela, e quantos escritores já vieram aqui que você conhece? Ela disse, só você que é mais legal. Quer dizer, esse é o tipo de gratificação, de amor, de carinho que eu recebo das crianças, né? E que dinheiro nenhum paga. E isso me dá mais responsabilidade de estar retornando a essas escolas, fazendo os trabalhos, que é legal fazer isso. Eu faço com muito amor, com muito carinho. Mas isso também é uma denúncia. Que as escolas, seus diretores, seus pedagogos, que a Secretaria de Educação possam se envolver mais nisso, criar projetos de levar um escritor para dentro da sala de aula. Inclusive eu estou tentando fazer um projeto agora para procurar os empresários, que eles podem, a sociedade pode se organizar, um empresário pode estar patrocinando, levando um escritor para dentro da sala de aula. Eu faço, graças a Deus eu tenho chamado em Anchieta, tem Cariacica, Vila Velha e Cariacica, é os lugares que eu mais tenho, né? Ido, e tem gente fazendo trabalho. Agora mesmo lá no Jardim Botânico, na escola Maria Augusta de Tavares, estão fazendo um trabalho com esse livro Escola e as Corujas.
O livro foi lançado segunda-feira, já estão lá. Fui chamado para ir lá na Escola Henrique Himmler, na segunda-feira, para levar os livros lá, que a professora, os pedagogas lá já conhecem nosso trabalho, quer fazer um trabalho. E as escolas vão conhecendo, vão conhecendo. né? A Escola Pública de Vila Velha, Antônio de Barcelos, já pediu para me levar os livros. E assim eu vou fazendo um trabalho. Em contrapartida, eu não cobro minhas entrevistas, eu vou lá fazer uma palestra com as crianças, falar da importância da leitura, trazer esses valores ecológicos, sociais, eu envolvo essa questão toda porque elas são importantes. Eu acho que a família está perdendo alguma coisa aí para o mundo que nós, enquanto sociedade, temos que ajudar a resgatar esses valores para fortalecer a família. O senhor acha, nesse contato que o senhor tem com as crianças, né, nas escolas, o senhor acha que as crianças estão lendo pouco hoje em dia? A gente percebe claramente que há uma distância muito grande, né, que as crianças oferecem. Tem crianças aí no 3º, 4º ano que ainda não sabem ler, né? Mas a gente percebe também que onde nós passamos, e algumas bibliotecas, você tem ideia, lá no JOF e outras escolas aí, eu recebi um relatório de nossos livros estão sendo os mais lidos daquela biblioteca. Os mais procurados os e mais lidos procurados da biblioteca da escola. Exatamente. Aqueles impressos que acontecem ali. E isso é legal. Eu tive ontem no CAIC, por exemplo, a meninada estão fazendo assim, uma devasta danada lá na questão das revistas. E aí já estão começando a pegar livrinhos e tal. Estive conversando com a bibliotecária, ela estava me falando que as crianças estavam vendo a procura. Então, as escolas particulares têm muito projeto sobre leitura. E as escolas públicas, dentro de seus esforços... Das suas limitações, Das suas limitações, estão fazendo assim alguma coisa, estão fazendo alguma coisa e eu acho que a tendência é melhorar. Está faltando um pouco mais de consciência por parte dos gerentes da educação para envolver um pouco mais, né? Porque a prefeitura tem muitas, as prefeituras têm, elas têm muitos convênios, têm muitos parceiros, pode envolver mais, levar um projeto, levar um escritor para dentro da sala de aula. Isso é importante demais. O Espírito Santo é muito rico, ele tem em torno de 700 escritores que estão por aí, sem dar um passo, porque falta incentivo, falta apoio. E precisamos de fazer isso. Eu estou fazendo o meu trabalho. Está fazendo a sua parte. Já achei meu caminho. Né? E tem a questão, se eu ver se ele assim na minha visão, né, que o escritor, quando ele vai na escola, digamos assim, ele planta uma semente, né? Então talvez o aluno que às vezes nem lê o seu livro antes, ele desperta curiosidade para procurar o livro e ler depois. O senhor percebe isso? Isso acontece? Claramente, isso, mesmo porque tem algumas crianças que têm mais essa facilidade e gostam de ler. Então essa vai também influenciando a outra e lembrando daquele encontro. E essa presença realmente é o que você falou. É uma semente, que eu chamo isso de reflorestamento mental. Nós precisamos de reflorestar nossas ações, né, com esse adubo especial, né, esse adubo do amor, do carinho, dessa reflexão para que a gente possa mudar o caminho aí da nossa nação. Eu acho que a humanidade precisa de cuidar das crianças, porque eu vim da roça, eu fui criado, eu tenho hoje 63 anos, não preciso dizer isso, mas é importante dizer, e eu pude acompanhar uma geração que destruiu a natureza, né? Eu via naquela época o pessoal colocando fogo nas matas desnecessário, promovendo caçada desordenada só por prazeres, né? Isso não tem sentido. Seu Vercilino, a gente tem ainda mais assunto, né, para conversar, mas o programa, vamos fazer um breve intervalo. Depois a gente continua, pode ser? Muito obrigado. Bom, o programa Um Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas é rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa, hoje conversando um pouco e conhecendo o trabalho do escritor Vercelino João de Oliveira. Seu Vercelino, a gente falou um pouco, né, sobre os seus livros, estamos aqui
com 3 livros que o senhor já publicou para o público infantil. Falamos um pouco também sobre o trabalho que o senhor desenvolve nas escolas com esse público, incentivando a leitura, né, levando temas importantes para a reflexão do público infantil. Eu queria saber, a curiosidade, o que inspira o senhor a escrever para esse público? Isso aí é uma pergunta muito legal, porque inspirações, ela tem, assim, muitos caminhos. Mas, em principal, ela vem lá essa referência vem lá da minha infância, né? Quando eu tinha aproximadamente 8 anos de idade, um belo dia eu perguntei para minha professora o que eu deveria fazer quando crescesse professor inteligente igual ela. E ela, então, me estimulou dizendo que era preciso desenvolver inteligência porque toda criança já nasce inteligente. E aí ela começa a falar daquelas obrigações de escola. Se a criança vai para a escola, ela vai para estudar, não pode estar fazendo bagunça. E eu comecei a pegar. Então ela diz assim, é preciso desenvolver a inteligência com ordem e disciplina. E muita leitura. E aí ela faz a comparação desse trabalho com uma árvore. Né? Tipo assim, o que uma árvore precisa para crescer forte e produzir bons frutos? Aí eu começo a falar, ela começa dizendo assim, que a árvore precisa de sol, precisa de terra, de água e muitas outras coisas. E que a árvore produz um monte de coisa interessante para a comunidade, para o homem, para os animais, né? Inclusive é a árvore a principal fonte de purificação do ar que respiramos. E ela, ao trabalhar isso tudo, ela diz, e aí, se você vem para a escola, faz os seus deveres, respeita os mais velhos e lê muitos livros, então você está desenvolvendo a sua inteligência. Quando você ficar grande, vai ser um grande professor. E isso eu carreguei, né? Apesar das dificuldades, que a gente morava lá na roça, no meio daquele mato, mas eu carreguei esses valores, mais os valores ensinados pelos pais, tal, sobre a leitura, sobre a questão ambiental. Eu fiquei, nos meus 55 anos de idade, falei, agora está na hora de ser professor, né? De passar isso para os outros. De trazer essa coisa que eu vivenciei, né? Numa mata, os bichos, né? Os rios. Era assim, a gente sentia que o ambiente tinha vida, né? E com o passar do tempo a gente passou a ver as dragagens destruindo, né? Os rios, as matas sendo queimadas, os bichos sendo mortos por prazer, por brincadeira. E essas coisas começaram a me chocar e elas ficaram guardadas aqui na minha mente. Né? E eu resolvi então trazer essa história para mostrar para as crianças que eu vivi numa época assim, que o ambiente era saudável, não tinha contaminação. E que hoje tudo que nós comemos, até nossa água está contaminada. Né? Então é importante discutir, trazer esses valores para a escola, que é o trabalho que eu já venho desenvolvendo. Né? A inspiração basicamente veio disso aí. Buscar uma fonte para mostrar para as crianças, mas trazer essa referência da minha infância. Aquele garoto lá da roça, que não tinha tantos recursos, que estudava numa sala de aula, onde uma professora, ao mesmo tempo ela era professora do quarto, do terceiro, do primeiro, de alfabetização, aquele monte de aluno misturado, e uma professora só tomando conta de todo mundo, e dava certo, e deu certo. Então hoje as crianças com a escola que tem, com os recursos que tem, a tecnologia que tem, se eu vim de lá e me tornei um escritor, por que eles também não poderão ser? Esse é um objetivo da gente trabalhar para essas crianças, mostrar. E aí eu fico assim, maravilhado quando eu vejo uma pedagoga trabalhando um projeto de leitura, quando eu vejo uma diretora envolvida, né, e faz campanha, e busca recursos, que pega um livro. E a escola hoje tem biblioteca, está tudo cheio, pode fazer diversos caminhos nisso aí, é importante. Tem mais recursos, né, hoje em dia. Tem muito mais, muito mais. E o senhor comentou que esse livro, O Menino Ninho e os Filhotes de Papagaio, o senhor inclusive fala com as crianças que o senhor é o menino ninho, né? Como é essa relação com eles quando eles descobrem que algumas coisas que estão no livro o senhor passou, né? São referências da sua vida. O que o senhor percebe, assim, como eles se sentem quando eles descobrem isso? Eles, na verdade, eles ficam muito felizes e
Depois, quando eu retorno essa escola, eles vêm me receber no portão e começam a espalhar para o outro, o menino Ninho está aí, o menino Ninho está aí. Porque essa história foi muito legal. Era uma história que eu vindo da roça e que descobri aquele ninho de papagaio, fiquei muito feliz, fui levar a notícia lá para... Aí chega lá, meu pai estava organizando com os senhores lá para queimar aquele mato ali, que ia fazer uma roça ali, né? E meu pai, já nessa época, ele tinha 8 filhos, uma família grande, tinha que fazer uma roça por ano, né? Ele tinha lá as razões dele, mas eu tinha as minhas. A minha mãe, quando eu tinha mais ou menos entre 8 e 10 anos, um belo dia, ela me fragou urinando na água do rio, no córrego. Então ela me chamou a atenção. Olha que coisa para uma criança de 8 anos. Ela disse assim, você não pode fazer isso, você está contaminando a água. Aí eu disse assim, mas as vacas, os cavalos, os bichos passaram ali, fizeram, urinaram na água. Ela falou assim, mas eles são animais, eles não sabem o que fazem. Você é filho de Deus. Então você tem o dever de cuidar, você não pode contaminar a água. E aí uma mulher que não sabia ler, que não sabia escrever, ela disse assim, e Deus deu poderes às florestas para avisar as nuvens para chover. Eu trouxe isso na minha mente e estou tentando repassar aqui, na verdade, para esses livros, a história e o pensamento de uma mulher que não sabia ler nem escrever, a minha mãe, a minha heroína, que faleceu aos 96 anos de idade. Quer dizer, rica, forte. Então, essas coisas é o que eu estou tentando trazer para as crianças. Eu fico feliz quando eu vou nessas escolas que essas crianças me recebem e faz uma festa. E quando eles descobrem, agora eu estou preparando mais uma surpresazinha para eles, que eu chego na escola assim e combino com a professora, diz, o menino Ninho está na escola, eu vou bater um papo com vocês, eu sou o autor Vecelino, e no final nós vamos apresentar o menino Ninho. É mesmo, está aí e tal. Uns já estão mais atentos, já sabem que sou eu. Outros não. E aí no final a professora lê esse trechinho que está aqui no livro assim, ó, que diz assim, e foi a partir desse episódio que aquela criança, o Vecelino, passou a ser chamado pelo apelido de Menino Ninho. E até hoje ainda há parentes e amigos que o chamam assim. Atualmente ele é vendedor de livro, conhecido como Celino da Livraria. E aí ela diz, olha gente, o escritor é o Menino Ninho. Aí pronto, eles fazem uma festa e não esquecem mais dessa passagem, né? Isso é muito legal. Eu queria falar um pouquinho também, seu Vecelino, e até dar esse exemplo para as pessoas de casa, da publicação do seu livro, porque você foi um autor independente na publicação, não é isso? Sim. Qual é a maior dificuldade de um escritor? É muito difícil porque o camarada ele escreve lá um texto que ele acha que é um bom texto, e aí ele tem que arrumar uma boa revisora. E como eu vivo no meio educacional, eu tive essa facilidade de encontrar né, boas revisoras, né? Eu tenho aí, fui privilegiado com isso aí, né? Mas as dificuldades são muitas, porque a desenhista você tem que pagar o desenho, você tem que pagar alguém para fazer editoração, você tem que pagar. E depois eu pensei ainda um outro detalhe. Eu não posso escrever qualquer tipo de livro com aparência, né? Eu procurei fazer com a melhor qualidade possível. Até por ser para o público infantil, né? Exatamente. E eu tive até um contratempo com o editor, um camarada que ia fazer o livro, quando ele me fez o orçamento. São muito coloridos mesmo. O papel é um papel especial, crochê especial. E eu faço isso com muito carinho porque eu quero chamar a atenção das crianças para a leitura. E aí eu estou dando a eles motivo, né? Diversos caminhos para que ele possa ler com mais prazer, né? Teve até um camarada de uma gráfica que disse assim, mas você não vai fazer esse livro? Você disse que é para as escolas públicas. Eu falei, escuta, e a criança da escola pública, ela tem diferença do outro que estuda na escola particular? Né? O cara fez uma capa, eu mandei devolver. Ele teve que refazer a capa. Eu paguei 2.000 a mais para fazer a capa, mas tive que fazer do jeito que eu queria, do jeito que eu achava e que acho que as crianças... Que o leitor vai gostar e que aquela criança da escola pública, que ela merece uma coisa de qualidade. A gente não pode escrever algo só para você. Você tem que escrever para você, você tem que escrever para seu pai, para sua mãe, para seus parentes. Você tem que escrever para o público, aquela pessoa que acha que vai ler. Os livros, graças a Deus, estão sendo muito bem. Mas as dificuldades são muito grandes,
porque você não, quando começa, você não sabe fazer nada disso, e tem muitos caminhos. Você tem que registrar seu texto, tem que mandar seu texto para a Biblioteca Nacional, você tem que seguir todos os caminhos ali para você editar seu livro. E quando chega na hora de editar, a editora, conhecidas, por exemplo, ninguém quer trazer um artista desconhecido, a imprensa não valoriza, ninguém valoriza, a lei não valoriza. Quero até parabenizar a vocês no lançamento desse livro, que eu ainda tive apoio da imprensa, publicaram nos jornais, eu tive uma maior cobertura nesse livro do que dos outros, né? Mas realmente é uma coisa muito difícil. Eu acho que é muito mais difícil você vender, se colocar seu produto no mercado e ir lá fazer um trabalho, mesmo eu oferecendo todo esse trabalho que eu disse aqui para você. Ainda enfrentamos dificuldades, barreiras por ignorância de pessoas que estão na área da educação, inclusive. Seu Vercelino, o nosso programa está terminando. Eu queria pedir para o senhor deixar um contato seu para o pessoal de casa que quiser trocar uma ideia, conhecer mais a sua experiência, ou de repente o pessoal de casa que tem um contato com uma escola ou trabalha com uma escola e se interessou por levar esse trabalho também para as escolas. Como é que o pessoal de casa pode conversar com você? Eles podem fazer contato com a Livraria Celino, que é a livraria que está, digamos assim, responsável pela distribuição de atender as escolas, com notas eletrônicas, tudo certinho. E no e-mail, o e-mail é muito interessante, ó, Celino, J-O, quer dizer, celinojo, @bal.com.br. Não pode esquecer. Seu Vercelino, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa, deixar as nossas portas abertas para que o senhor sempre retorne com mais novidades. Eu que agradeço por essa excelente oportunidade. Com certeza, brevemente, se Deus nos ajudar, como tem nos ajudado até aqui, voltarei com o maior prazer e parabenizar vocês por esse programa legal que chega nas nossas comunidades com toda a clareza possível. E os escritores, os artistas, a sociedade está precisando de apoio, de trabalho desse jeito que vocês desenvolvem. Parabéns à casa, Obrigada. Parabéns à TV Assembleia. Obrigada. Bom, o programa Dedo de Prosa de hoje termina por aqui. Você pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvalice.es@gmail.com. Obrigada pela companhia e continue com a nossa programação aqui na TV Alice, o seu canal cidadão.